dando por tantas coisas, não é, gente? Mas como eu estou dizendo, estamos passando, tudo passa, tudo acaba. Se não tem mal que sempre dure, também não tem bem que não se acabe, não é verdade? E a gente vai acreditando e tocando o nosso barco, sempre com convidados muito especiais. Hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, Mônica Trigo. Mônica, nós estamos nos conhecendo hoje. Verdade. Prazer em receber você, querida. Muito prazer. Prazer em estar aqui com vocês, com seus ouvintes. E é sempre uma emoção estar falando de cinema, né? Sempre. Cinema é uma coisa muito agradável. Eu trabalho na área cultural também, sou ator também, sou diretor. E nós temos festivais de cinema, eu e o Cristiano e tal, então a gente tem um carinho muito grande. E a gente sempre traz pessoas aqui, minha querida, para que a gente leve ao grande público, né, essa questão da importância da cultura. Né? Você tem todo um histórico como gestora, você faz parte também de júri, muitas coisas, né? São algumas São coisas. muitas coisas importantes. Tem alguns anos nessa estrada da gestão cultural e da formulação de políticas públicas. Sim. Eu fui do Ministério da Cultura, Sim. na gestão do ministro Gilberto Gil, Juca Ferreira, Ana de Holanda. Bons tempos. Marta Suplicy, na época que havia Ministério da Cultura, né? Sim, Então, sim. estava lá e depois fui constituir o Polo de Cinema de Paulínia, que foi bastante importante para o cinema brasileiro. E hoje estou muito feliz porque eu presido uma aliança latino-americana de festivais de cinema fantástico. Exatamente. Inclusive, quero até que você fale um pouco mais sobre isso, porque o meu público, o nosso público da Vibe Mundial, é um público que muitas vezes não tem uma ligação muito grande com essa questão cultural, né? Não tem uma ligação muito grande, não tem, às vezes, porque não se trata da educação formal, né? Da educação de escola, faculdade, não se trata disso. É que num país como o nosso, onde a cultura é relegada a quinto, sexto, décimo plano, né? A gente vem de uma longa história de dificuldades nessa área. E agora, nesse momento, é uma dificuldade um pouco maior. Nós estamos aqui, gente, falando de questões políticas, não é isso que interessa aqui, mas é a questão do não cuidado com a questão cultural. Como que você está vendo isso agora? Porque você tem todo um histórico. Eu estava olhando a sua ficha técnica, digamos assim, e falei, gente, como é que eu apresento uma pessoa assim? Ela faz parte da história da cultura desse país. Como é que eu faço para falar tudo o que ela faz? Nós ficaríamos aqui 3 programas, né? Mas é de uma importância incrível. Então, eu gostaria que você passasse essa informação para os nossos ouvintes da necessidade do fomento à cultura, o que isso representa, porque a pessoa fica muito presa à televisãozinha, o enlatadozinho que vem dos Estados Unidos, e elas acham que isso vem do nada, que isso que isso é gratuito, são pessoas brincando dentro de um processo, como se fossem crianças brincando no quintal de casa. Então fala um pouquinho sobre a necessidade desse fomento, sobre a necessidade desses artistas e o quanto isso volta em imposto, volta em condições para as pessoas. Pois é. Ivan, a cultura é um elemento que nos identifica e o que nos torna diferentes também enquanto seres humanos. Então é um elemento fundamental da vida das pessoas. É tudo que a gente entende pelo diverso, pelo que se constrói, pelo que se reifica, pela nossa história. Isso é um elemento cultural. É tão importante que sem cultura não há povos, né? A história está aí para mostrar e o que a gente faz como gestor público é fazer emergir o que as pessoas produzem. Então é muito importante quando eu venho aqui e você fale um pouquinho da importância da cultura, é que existe possibilidade das pessoas tomarem contato com o que está sendo produzido e infelizmente está sendo produzido pouco, né? Porque falta investimento, porque falta fomento,
porque nós estamos no momento em que as políticas públicas impactadas também pela pandemia fizeram com que esse mercado cultural se retraísse, e com a falta de investimentos também, mas que existem, inclusive, atividades e ações gratuitas que estão disponíveis no Brasil inteiro, né? Sim. Então, é importante que as pessoas realmente procurem esses conteúdos. Eu sei que é fácil ficar em casa, é mais confortável, mas ter a experiência de, por exemplo, um festival de cinema, de ir a uma sessão de cinema, de estar ali próxima de quem produziu aquele conteúdo, de quem roteirizou aquela obra. E essa troca permanente que a gente estabelece quando encontra as pessoas está começando a voltar. Então, esse momento é um momento que as pessoas estão começando a se reencontrar. Em relação aos investimentos em política pública, a gente tinha no Brasil um investimento bastante grande da Ancine, produzindo conteúdos audiovisuais. Quando eu falo conteúdos audiovisuais, são filmes que o Brasil exportava para o exterior. A gente tem obras que foram premiadas fora do Brasil. E falando do cinema fantástico, que é onde eu atuo mais fortemente, a gente tem uma obra, por exemplo, Bacurau, que foi um filme premiadíssimo nos maiores festivais do mundo, que é uma obra de horror. Sim. Né? Então, um pouquinho desmistificar essa questão do cinema fantástico como sendo um cinema tecnicamente comprometido. Existem obras espetaculares tecnicamente, com narrativas construídas de uma forma bastante detalhada, com muita sofisticação, inclusive, e que a gente pode oferecer isso para o público. E num momento de tanta carência, né? De repente, você fala sobre Bacurau, por exemplo, que eu vejo como uma alusão também à questão antropofágica também, de certa forma, né? Que essa necessidade da gente supervalorizar muitas vezes o que vem de fora, esquecer o que é nosso e pensar que lá fora, muitas vezes, nós somos vistos dentro de um contexto político, social, enfim, que não corresponde à nossa realidade como povo, né? Mas é como nós somos vistos. Então, esse filme que você citou nos coloca numa condição, né? De como nós somos vistos ainda. Somos vistos ainda como selvagens, somos vistos ainda como seres a serem caçados, né? E o pior é que a situação toda nos leva a confirmar... Infelizmente, não é? Confirmar o que pensam, né? Infelizmente. Mas a gente tem obras... Eu acho que a pandemia trouxe uma grande reflexão para o mundo. E a gente que trabalha com o cinema de fantasia... O que é o cinema fantástico? Sim. É tudo aquilo que você tem alguma dúvida que tenha uma existência real. Então, isso faz parte do universo fantástico. Sim. E eu acho que a pandemia trouxe essa distopia que o nosso cinema sempre trabalhou para a realidade do que a gente teve que viver. Então, eu acho que é o grande momento da distopia e do apocalipse voltar para a tela. É para a gente levar para a tela novamente essa discussão e essa narrativa. Sim. É porque a arte tem esse viés, não é? Precisa ter esse viés. A arte nos mostra o espelho, nos mostra o espelho que nós queremos ver, mostra o outro, né? Através do nosso espelho. Quer dizer, são várias formas de você entender também o processo de um país, o processo de uma nação em construção como a nossa, não é? Eu já gostaria, às vezes, de poder dizer assim, de um país pronto, né? Mas nós não somos, né? Nós somos uma sementinha ainda, que está sendo maltratada, pisada, esfolada, mas uma semente, né? Uma semente resiliente. Você acha que nós somos uma semente resiliente? Eu acho que a gente está brotando, que nós já sofremos, nós somos uma grande floresta e que nós já sofremos devastações, incêndios De todo e tipo. que a gente
brota a cada dia de uma forma diferenciada. Eu acho que isso é a grande sacada do ser humano, das pessoas nesse país. É saber que a gente consegue se reconstruir, apesar dos pesares que a Nós gente somos consegue. ímpares, não somos? Somos. Certamente somos. Nós somos ímpares. Então, ah, é muito importante falar sobre isso, né? Com o público, sobre e essa questão e a questão prática também. Muitas vezes a gente escuta coisas, eu trago muitos atores, atrizes, enfim, diretores, o pessoal da cena, né? Tanto teatral como cinematográfica. E eu falo com as pessoas o seguinte, eu falo, olha, existe uma mentirinha contada para vocês, né? De que as artes de uma forma geral, seja elas plásticas, seja o que for, a dança, é um dinheiro investido é um dinheiro investido sem volta, é um dinheiro investido sem retorno, é um dinheiro gasto, né, como se fosse tirar esse dinheiro da educação, como se fosse tirar esse dinheiro da saúde. Existe toda uma mentirinha contada, uma mentirinha que as pessoas talvez por não entenderem. Eu conversei há pouco tempo com um rapaz, uma formação maravilhosa acadêmica. Ele disse que não vai ao teatro. Eu falei, você não gosta? Ele falou, eu nunca fui ao teatro. Aí eu assustei muito. Me assustei muito. Eu falei assim, mas você vai ao cinema? Ah, ao cinema eu vou. Adoro filme americano. Eu falei, tá, e os nossos? Não, eu nunca assisti um filme nacional. Eu levei um susto, né? Aí eu fui conversar com ele a respeito de o que é essa indústria e tudo mais. E eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade, né? Então, fala um pouquinho sobre essa questão de investimento versus retorno, né? Como é que isso volta para a gente? Explica um pouquinho essa matemática que, infelizmente, vem sendo distorcida há muito tempo. Eu acho que a gente primeiro tem que desmistificar a questão do investimento. Sim. Né? Porque o investimento, primeiro que ele não é grande. Não. Primeiro, e segundo, e que em não sendo grande, não chega a todo mundo. Né? O que deveria acontecer. Né? Então, por exemplo, projetos que são incentivados, que vivem de incentivo, que significa o quê? E que uma parte dos impostos que são retidos pela Receita Federal, que todo mundo paga, que as indústrias, que as empresas que têm lucro real pagam, ele voltaria como investimento cultural. Então, o que significa renúncia fiscal? Significa que o dinheiro que já foi pago pelo contribuinte, que está lá na Receita Federal, ele pode voltar para um projeto cultural que emprega pessoas e que envolve pertencimento das pessoas, que envolve repertório para as pessoas, porque a experiência de você ir a um teatro, isso ninguém tira de você o que você adquire ali. Quando você vai a um cinema, ninguém retira isso de você. Quando você lê um livro, é seu. Então, esse conhecimento, esse repertório pessoal que as pessoas adquirem através da cultura, ele está sendo pago, financiado e gerando trabalho e renda para as pessoas, cada vez que tem um espetáculo, cada vez que tem uma atividade cultural proposta. Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente desconstruir essa ideia que o dinheiro da cultura sai da saúde, sai da educação, porque existe uma legislação no país que obriga um percentual investido para a educação e para a saúde, que estão lá, estão blindados. O dinheiro da Lei Rouanet ou de qualquer outro imposto que seja investido em atividade cultural, ele não sai dessa caixa de benefícios para a população. E pensar que tem família, tem muita gente em torno disso, não é só sobre isso, né? É muito mais. Olha, é uma conversa longa. Eu espero que a gente tenha uma próxima oportunidade. Aliás, fica o convite no ar. Você aceita vir conversar comigo mais profundamente? Claro! Porque é uma conversa que nós precisamos ter. E eu quero dizer a vocês que nos acompanham agora com essa entrevista que estamos recebendo uma pessoa muito grande dentro desse meio,
porque é uma pessoa que luta, uma pessoa que fala com todos nós a respeito, né, do que precisa ser mudado, que trabalha com incentivo, trabalha com tudo isso. Então é um grande prazer ter você aqui, Mônica Trigo. É assim de uma felicidade imensa. Que vocês fiquem na luz. Você teria um contato para as pessoas saberem mais de você? Qual seria? Eu tenho o meu Instagram, é Mônica Trigo. Mônica Trigo. E eu tô no www.cinefantasy, com Y no Sim. final, .com.br, que é o festival que eu dirijo. Uhum. E a Fantilatam, Aliança Latino-Americana de Festivais de Cinema Fantástico, que eu estou presidindo atualmente. Maravilhoso. Então, gente, um beijo no coração. Lembre, 983636599, 011 983636599. Entre em contato, marque o seu horário, vamos. Deu o maior prazer em atender você pessoalmente. Um beijo no coração, fiquem na luz, até amanhã. Amanhã estou com vocês às 14h30.